Eu venho falar ainda um pouco da Marcha das Margaridas sobre outros viés. Primeiro, eu queria tratar, pelo que vimos aqui ontem, da entrada das pessoas ou movimentos sociais aqui nesta casa, que a gente diz que é a casa do povo, mas tem um tratamento muito ruim. Não é a primeira vez que as categorias reclamam, né? Já foi assim com os índios, que eram só 15 para uma audiência pública, e houve um tumulto por causa de um maracá que um índio tinha, que não dava 30 centímetros. Depois, com os petroleiros também, que só eram 15 para entrar, tem sempre uma dificuldade. E as mulheres ontem não chegou nem a preencher todas as cadeiras aqui, porque teve todo um tumulto que a senadora Ana Amélia teve que mediar. Então, acho que a gente chama isso aqui a Casa do Povo. Precisamos melhorar essa questão da entrada das pessoas, dos movimentos, para as audiências públicas ou para as sessões especiais. Senadora, foi a senadora Vanessa Graziotin que comandou. Eu lhe agradeço, que me honra muito a comparação. Mas como estou presidindo, Vossa Excelência chamou a senadora Ana Amélia, foi a senadora Vanessa. Tá certo. Mas, e aí também a gente sente assim, dois pesos, duas medidas, porque anteontem aqui, a gente não conseguia andar, nem na Câmara, nem no Senado, de tanta gente, de tantos advogados, auditores, e aí a gente percebeu que houve uma facilitação na entrada deles. Aí a gente fica perguntando, será porque usam terno e gravata? Porque eu acho que a gente precisa ter um dispositivo aqui sobre a questão da entrada, porque sempre tem um tumulto, sempre tem que ir um senador, uma senadora, para mediar a entrada e atrasa, inclusive, o começo das audiências. A outra questão que eu coloquei hoje, não sei se está na mesa, se tiver, peço que dê como lido, um voto de pesar, porque na marcha já faleceram 2 mulheres, uma do meu estado, inclusive, e hoje eu soube que mais uma do Pará. Então, 3 companheiras da Marcha das Margaridas perderam a vida com aneurisma e infarto. E eu coloquei uma nota de pesar que gostaria de dar como lida. Mas quero falar também da marcha, né, que aconteceu esses 2 dias aqui em Brasília. Mulheres do Brasil inteiro mostraram sua garra, sua disposição de luta, submetendo-se a viagem de mais de 48 horas dentro de um ônibus para vir fazer ouvir a sua voz. E vieram a esta casa, né, e infelizmente foram poucos ouvidos presentes para ouvi-las, mas elas deixaram uns recados. A sua pauta não é só a pauta corporativa da trabalhadora rural, elas deixaram a sua pauta, os seus recados, né, contra a discriminação, contra a homofobia, contra a violência, contra o racismo e, sobretudo, em defesa da democracia. Então, acho que a gente esta casa precisa ter acesso ao que disseram aqui as mulheres que discursaram ontem, para entender a luta das mulheres, que não é só das trabalhadoras rurais, né? A Marcha das Margaridas é inspirada em Margarida Alves, que foi assassinada pelo senhor de engenho lá da Paraíba, há 32 anos. Eu creio que ele deve ter se arrependido, porque depois da morte dela, ela virou semente, multiplicaram-se muitas margaridas nesse país todo, em todos os estados, tanto que a marcha é cada ano, desde 2000 que ela acontece, ela é a cada ano maior, e o que chega aqui de 60 a 70 mil pessoas já é um filtro, porque ela acontece em todos os estados e envolve, no final de tudo, mais de 200 mil margaridas. Dizer que mulheres do campo e da cidade têm pauta comum, né? Estamos caminhando, na caminhada, na marcha, como elas chamam, e ainda longe do ponto de chegada. Quer dizer, talvez a Lei Maria da Penha tenha sido a maior expressão do avanço das nossas lutas, que deu pelo menos visibilidade à violência contra a mulher. Mas temos uma pauta feminina a manter em evidência. Não basta só a lei, tem que fazer cumprir a lei. Nós temos leis, por exemplo, aprovadas em relação às mulheres que não são cumpridas.
A lei do acompanhante na maternidade. As maternidades insistem em não deixar uma pessoa acompanhando a mulher na hora do parto, alegando falta de estrutura. E a gente não pode mais tolerar isso. Tem que cobrar que, independente da estrutura, fique o marido, a irmã ou a mãe acompanhando a mulher na hora do parto. A questão do registro do filho, né, também é uma lei que ainda as mulheres, principalmente as mulheres mais pobres, das comunidades mais distantes, elas não têm, acho que nem conhecimento, porque é uma lei machista, inclusive, né? Porque o pai podia chegar e registrar o filho no cartório, a mulher não. Agora ela pode, só que ela não sabe. Então, por isso, ainda temos um índice muito grande de crianças sem registro de nascimento. E a nossa pauta comum hoje, nesta casa que eu quero falar, ela inclui a cota das mulheres, que deve ser votada na próxima semana, uma cota no parlamento, que ainda é uma cota muito pequena, mas que a gente teve que construir para poder tentar que ela seja aprovada, e a gente faz aqui toda uma solicitação aos nossos senadores, homens, que votem nessa cota. Cota não é política de atraso, né? É instrumento de promoção de igualdade, onde há desigualdade. Então, a gente está com essa PEC para que vai ser votada, para depois travar a batalha na Câmara, e a gente espera que na próxima semana a gente resolva essa situação. Os dados que a gente tem em relação às mulheres refletem essa desigualdade ainda muito grande. A pesquisa do Senado recente, por exemplo, mostrou que em cada 5 mulheres no Brasil, uma já foi espancada pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado ou pelo ex-marido, companheiro, namorado. E apesar de 100% das brasileiras conhecerem a Lei Maria da Penha, que tem 9 anos, elas ainda se sentem desrespeitadas. Os motivos das agressões, geralmente, ciúme e bebida, né, são as principais causas da violência contra a mulher. Aumentaram o registro de violência psicológica e diminuiu a sensação de proteção que a lei deveria ter dado. Essa pesquisa foi feita pelo Data Senado. Os dados revelados foi feito em julho, agora, próximo, passado, e com 1.102 brasileiras, e demonstra que os resultados da CPI contra a violência ainda não surtiu efeito, né? Apesar das recomendações aos estados, mas pouca coisa é cumprida. Nas 3 últimas décadas, 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, que coloca o país na 7ª posição em assassinatos no mundo. Recentemente, realizamos na Comissão de Assuntos Sociais uma audiência pública para discutir o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. E, nesse debate, descobriu-se que o Brasil, como um todo, através das ações do governo, até que diminuiu bastante a mortalidade, né? Saiu de 141 para 60. As mulheres que morrem no parto, ainda não chegamos aos objetivos do milênio, mas estamos próximos. Mas assustou o dado trazido pela médica Jurema Werneck, da coordenadora da ONG Crioula. Né? Primeiro que aumentou, os próprios dados do Ministério da Saúde mostram o aumento da mortalidade entre as mulheres negras e índias. Quer dizer, diminuiu a mortalidade muito, em mais de 50%, mas continua crescente entre as mulheres negras e as mulheres índias. Também mostrou que 92% das mortes poderiam ser evitadas, a morte no parto e a morte da criança no nascimento. Segundo a doutora Jurema, as causas são institucionais, associadas às leis, serviços ou políticas ineficazes, causas socioeconômicas, e o principal dado é que a maioria das mulheres ainda morrem de parto no Brasil são negras e indígenas. Esse dado mostra que existe algo além das causas econômicas. O que se verifica é que existe um preconceito social e institucional. E o depoimento dado
na comissão levavam a isso. As pessoas negras, quando chegam na maternidade, para ter o seu bebê, já começa o mau atendimento na recepção, diferente da mulher branca. Então, tem esse preconceito institucional, esse racismo institucional que precisa ser combatido. O fato é que as mulheres negras estão morrendo mais no parto. E 60% dos casos de morte materna poderiam ser evitados, é um número muito grande, a depender do atendimento nas maternidades. Aqui no Senado temos trabalhado a questão de gênero, e são dados como esse que guiam para conseguir mais igualdade, um Brasil mais justo, soberano, igualitário entre homens e mulheres. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher apresentou um plano de trabalho a ser cumprido no intuito de combater a violência. Fazer diligência nos estados, fazer visitas. No meu estado mesmo teve um caso recente de estupro de 4 meninas, mas depois disso outras mulheres, tanto no Piauí como em outras regiões, já morreram vítimas de violência. E o que é mais grave e triste é que é normalmente alguém muito próximo a elas que pratica essa violência. Então, a gente está com essa comissão na luta, trabalhando para que diminuam os índices de violências e que, na questão da morte neonatal, as mulheres negras possam superar essa desigualdade. Então, quero fazer uma saudação especial às margaridas, que nessa hora estão retornando aos seus estados, voltando em ônibus para os seus estados, com o dever cumprido. Receberam ontem a presidenta Dilma com muita alegria, com muito carinho. E, em especial, as mulheres do meu estado, que que é bem longe, leva quase 40 horas para chegar lá, mas que deixaram aqui os seus gritos, o eco dos seus gritos, reivindicatórios, e que a gente espera que sejam ouvidos por quem de direito, inclusive por esta casa. Saibamos nós, nesta casa, ouvir as margaridas, porque elas merecem ser ouvidas. E margaridas não são só as mulheres lá do campo. Nós todas aqui, mulheres senadoras, também nos chamamos e nos consideramos margaridas. Era isso. Muito obrigada.